A paz do Senhor, meus irmãos, graças a Deus por mais esta oportunidade que o Senhor nos concede para que juntos possamos estarmos estudando a sua palavra. Mas para isso, nós necessitamos da sua ajuda, da sua direção. Por isso, uma vez mais, clamamos ao Deus de Abraão, Isaque, Jacó, a sua ajuda, para que esteja nos direcionando, nos guiando no estudo das Sagradas Escrituras. E hoje estaremos abordando ou discorrendo sobre um assunto considerado até polêmico, mas que se faz necessário, premente, em nossos dias, principalmente nesses momentos de pós-modernidade em que a igreja vive, e neste mundo onde o liberalismo e até a apostasia têm se intensificado. Falaremos hoje sobre a temática que trata do uso do vinho na ceia do Senhor. Será que esse suco da uva ou este vinho, ele é fermentado, ou seja, alcoólico? Ou simplesmente um suco natural? Sobre esse tema, nós estaremos então nos aprofundando nesta oportunidade para uma maior elucidação e também a compreensão deste importante quesito. Dando então prosseguimento a este estudo, nós inicialmente estaremos lendo alguns textos das Sagradas Escrituras. Dentre eles, primeiramente, vamos ler o Evangelho de Lucas, capítulo número 22, versículos 14 e 15, que nos narra: Chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa, e com ele os apóstolos, e disse-lhes: Tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa, antes do meu sofrimento. E agora, dando ainda continuidade, estaremos mais uma vez lendo mais um dos evangelhos, frisando que teremos no mesmo sentido, dentro de um contexto, os evangelhos sinóticos, principalmente os três: o evangelho de Mateus, de Marcos e de Lucas. Vamos então à leitura do capítulo 26 do evangelho de Mateus. Capítulo 26 de Mateus, dos versículos de número 26 a 29, que nos narra: Enquanto comiam, tomou Jesus um pão, e abençoando-o, o partiu, e o deu aos discípulos, dizendo: Tomai, comei, isto é o meu corpo. A seguir, tomou um cálice, e tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: Bebei dele todos, porque isto é meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos, para a remissão de pecados. E digo-vos que desta hora em diante não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que eu hei de beber de novo convosco, no reino de meu Pai. E tendo cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Ainda avançando nesse mesmo propósito, agora Evangelho de Marcos, capítulo de número 14, os versículos de número 22 a 25, que nos narra: E enquanto comiam, tomou Jesus um pão, e abençoando-o, o partiu e lhes deu, dizendo: Tomai, isto é o meu corpo. A seguir, tomou Jesus um cálice, e tendo dado graças, o deu aos seus discípulos, e todos beberam dele. Então lhes disse: Isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos. Em verdade vos digo que jamais beberei do fruto da videira até aquele dia
em que o hei de beber novo no reino de Deus. E agora, mais um evangelho sinótico, evangelho de Lucas. Vamos para o capítulo de número 22, nos versículos de número 17 a 20, que nos narra: E tomando um cálice, havendo dado graças, disse: Recebei e reparti entre vós. Pois vos digo que de agora em diante não mais beberei do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. E tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: Isto é o meu corpo, oferecido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vós. Até aqui, então, nós podemos observar que, de acordo com o texto lido, primeiramente, verificamos que a ceia do Senhor, ela coincide com o dia de Páscoa, a celebração da Páscoa. E depois, os 3 evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, nos dão uma compreensão de que ali, ao celebrar a ceia, o próprio Jesus estava utilizando-se do suco da vide, do fruto da videira, conforme verificamos nessas passagens. E também é bom que nós entendamos que, embora a celebração da ceia do Senhor tenha sido instituída no mesmo dia da Páscoa, observamos que Páscoa e ceia são coisas distintas, isto é, diferentes, mas devemos salientar, para a compreensão da temática, que, conforme vimos nas Sagradas Escrituras, que estas registram que a instituição da ceia do Senhor foi realizada no mesmo dia da Páscoa, a primeira celebração da ceia do Senhor. Por isso, podemos verificar que na celebração da Páscoa, segundo a lei de Moisés, no Antigo Testamento, não poderia haver mistura de fermento nos alimentos. E ainda é relevante ressaltar que o fermento utilizado nessa respectiva época provinha da borra do vinho fermentado. E isso indica que o que foi usado no dia da celebração da primeira ceia foi simplesmente o suco de uva e pão sem fermento. E ainda, visando elucidar a temática ou a sua compreensão, nós estaremos fazendo citação do contido na Bíblia de Estudo Pentecostal para a Juventude, edição missionária, em sua primeira edição, obra publicada pela CPAD no ano de 2018. Partes da página 1382 até 1384. Primeiramente, aqui vamos citar o tópico vinho fermentado ou não fermentado. Abre aspas. A palavra bíblica mais comum para vinho é a palavra grega oinos. Por exemplo, em Lucas 7,33. Oinos pode fazer referência a 2 tipos distintos de suco extraídos da uva: suco não fermentado e vinho fermentado ou inebriante. Isto é sustentado pelos dados a seguir. Primeiro, a palavra grega oinos é usada muitas vezes no campo secular, não religioso, mundano, e por autores religiosos do pré-cristianismo e dos tempos da igreja primitiva, para se referir
ao suco fresco de uvas. Aristóteles, em Meteorológica, página 387, 9 a 13, Anacronte, 500 a.C., escreve: comprima a uva, extrai o vinho, o hinos, Ode 5. B. Nicandro, em 200 a.C., escreve sobre prensar uvas e se refere ao suco como oinos. Geórgica, fragmento 86. Atêneo, 200 depois de Cristo, escreve sobre um homem colhendo uvas que saiu a extrair vinho, oinos, do campo. Ateneu, Banquete 1:54. Segundo, os eruditos judeus que traduziram o Antigo Testamento para o grego em aproximadamente 200 a.C., usaram oinos para designar várias palavras hebraicas com o significado de vinho. Em outras palavras, os escritores do Novo Testamento sabiam, sem dúvida alguma, que o hinos poderia significar tanto o suco de uva fermentado quanto o não fermentado. Terceiro, um exame das passagens do Novo Testamento também revela que o hinos se referia tanto ao vinho fermentado como ao não fermentado. Em Efésios 5:18, a ordem "não vos embriagueis com vinho", o hinos, faz a ilusão óbvia ao vinho alcoólico. Por outro lado, em Apocalipse 19, versículo 15, Cristo é descrito num lagar, uma superfície plana em um local rebaixado, onde as uvas seriam esmagadas pelos pés para se produzir o suco. Lê-se no texto grego: ele pisa o lagar do vinho. O hinos, vindo do lagar, se tornaria um suco fresco de uvas, conforme Isaías capítulo 16, versículo 10, e também ainda em Jeremias capítulo 48, versículos 32 e 33. Em Apocalipse 6:6, o hinos refere-se às uvas que ainda estão na videira. Essas passagens indicam que a população da época do Novo Testamento entendia que vinho ou hinos era uma palavra genérica que poderia ser usada para dois tipos diferentes de bebidas à base de uva: doce, suco não fermentado, ou fermentado, vinho potencialmente embriagante. Neste artigo, contido nesta obra que acabamos de citar, ainda há uma referência, a glória de Jesus revelada através do vinho, contida na página 1383. Abre aspas. No segundo capítulo de seu evangelho, João registra que Jesus transformou a água em vinho numa festa de casamento em Caná. O milagre do vinho foi um dos 7 sinais miraculosos de Jesus no evangelho de João, que apontava para ele como Messias de Israel, isto é, Salvador, Cristo e Filho de Deus, cheio de graça e de verdade, conforme o capítulo 1, versículos 14 e 17. O milagre também faz parte da novidade, tema enfatizado por João em seus capítulos de abertura. Novo vinho, conforme capítulo 2, versículos de 1 e 11. Novo templo, capítulo 2, versículos 14 a 22. Novo nascimento, capítulo 3, versículos de 1 a 8. Nova vida, capítulo 4, dos versículos de número 4 a 26. Na pessoa e ministério de Jesus Cristo, algo completamente novo e sem precedentes estava emergindo na história do relacionamento de Deus com a humanidade. Entretanto, a antiga ordem do judaísmo, isto é,
baseada na lei do Antigo Testamento, interpretações da lei e dos costumes judeus, resistia, se opunha e rejeitava a novidade trazida por Jesus. É dentro deste contexto de novidade que consideramos a indagação a respeito de qual tipo de vinho Jesus criou a partir da água em seu milagre. Seria este vinho fermentado ou um vinho não fermentado? Seria um novo vinho ou um antigo vinho? Como temos visto, poderia ser fermentado ou não, completamente concentrado ou diluído. Para encontrar a resposta, devemos considerar o contexto bíblico desta passagem e a possibilidade, de acordo com a questão moral. E esta Bíblia de estudo propõe que seja mais provável que Jesus tenha criado um novo vinho, puro e não fermentado, ao invés de um vinho antigo, alcoólico, pelas seguintes razões. Primeiro, o novo vinho se encaixa melhor no contexto do Evangelho de João, que enfatiza a novidade da mensagem que Jesus traz. Além disso, ódios antigos e o antigo vinho são associados ao judaísmo, não ao Evangelho, isto é, as boas novas de Jesus Cristo, conforme Lucas, capítulo 5, versículo 37 a 39. O objetivo definitivo da redenção, isto é, a obra de Cristo relacionada à salvação espiritual e à restauração do relacionamento das pessoas com Deus, é fazer nova todas as coisas, conforme Apocalipse, capítulo 21, versículo 5. Segundo, a característica atribuída ao vinho feito por Jesus é o termo selecionado ou bom, do grego kalon, em contraste com o vinho mais barato ou inferior, conforme João capítulo 2, versículo 10. De acordo com vários autores antigos, o vinho selecionado, ou melhor, o bom vinho, era o mais doce, aquele que poderia ser consumido livremente e em grandes quantidades, sem causar danos. Isto é, o vinho que não teve os seus açúcares reduzidos a álcool devido à fermentação. O vinho mais barato, inferior, era geralmente fermentado e diluído em grandes quantidades de água. Nos tempos antigos, ao contrário de hoje, não era esperado que o vinho ficasse melhor com o passar do tempo, porque poderia azedar, se transformar em vinagre ou numa forma de resíduos indesejáveis. Terceiro, o milagre do vinho, como primeiro sinal milagroso de Jesus, destinava-se a revelar sua glória e estimular seus discípulos a crerem nele como Filho de Deus, conforme João capítulo 2, versículo 11, e ainda capítulo 20, versículo 31. Parece muito improvável que Cristo tenha manifestado sua divindade, isto é, sua natureza divina, como o primeiro e único Filho de Deus, conforme João capítulo 1, versículo 14, ao gerar galões de vinho inebriante para as pessoas que provavelmente já haviam bebido demasiadamente, sugere que as pessoas haviam bebido livremente, conforme capítulo 2, versículo 10. Uma atitude deste tipo dificilmente seria considerada de grande importância para sua missão como Salvador espiritual, conforme Mateus, capítulo 1, versículo 21. Quarto, uma vez que Jesus considerava o Antigo Testamento como uma revelação de Deus que tem autoridade, ele deveria agir conforme as passagens bíblicas que condenam o vinho inebriante, conforme Provérbios, capítulo 20, versículo 1. Inclusive as palavras escritas em Abacuque, capítulo 2, versículo 15, ai daquele que dá de beber ao seu companheiro, misturando a bebida ao seu furor, e que se embebeda para lhe contemplar as vergonhas. Além disso, a perfeita obediência de Cristo ao seu Pai, conforme 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21,
Hebreus, capítulo 4, versículo 15, e 1 Pedro, capítulo 2, versículo 22, faz com que seja improvável que ele tenha feito qualquer coisa que pudesse comprometer os fortes alertas contidos na palavra de Deus, relacionados ao vinho fermentado e os danos causados por ele, conforme Provérbios 23, 29 a 35. Nesse sentido, por outro lado, transformar água em vinho fresco, doce, natural e não fermentado poderia certamente ter revelado aos discípulos de Jesus a sua glória como o Senhor da natureza, conforme João, capítulo 1, versículo 3 e 14, Criador de coisas novas, e como o Cristo, o Filho de Deus, ainda conforme João, capítulo 20, versículo 31. E quinto, os principais especialistas médicos descobriram evidências irrefutáveis de que até mesmo o consumo moderado de álcool pode afetar os processos reprodutivos nas mulheres de idade fértil, causando em alguns casos aborto espontâneo ou anomalias nos recém-nascidos. As autoridades nos fundamentos da embriologia defendem que as mulheres que consomem álcool no período da concepção, período de aproximadamente 48 horas, colocam em risco os cromossomos de um óvulo que se prepara para sair do ovário, o que poderia, por sua vez, ser prejudicial ao desenvolvimento do bebê. Uma vez que Deus sempre conheceu estes fatos, seria difícil sustentar a visão de que Jesus incentivou o uso de bebidas alcoólicas e um casamento do qual muitas mulheres participavam, especialmente uma jovem noiva que poderia engravidar momentos depois. Baseado nessas perspectivas, esta Bíblia de estudo defende a tese de que o vinho feito por Jesus no casamento, com a finalidade de revelar a sua glória, era puro, doce e não fermentado. Dando prosseguimento a este artigo contido nesta obra, artigo denominado O Vinho nos Tempos do Novo Testamento, nós verificamos até agora coisas contundentes relacionadas à temática que nós estamos estudando nesta oportunidade. E ainda prosseguindo nesse mesmo sentido, vamos agora avançando para o final da página 1383 e por fim a 1384, que fala especificamente sobre aquilo que nós estamos abordando hoje, que é o uso do vinho na ceia do Senhor. Prossegue esta obra monumental. Neste artigo que estamos citando, abre aspas, Jesus usou suco de uva fermentado ou não fermentado quando instituiu a ceia do Senhor, isto é, a comunhão, conforme Mateus 26, versículos 26 a 29, Marcos, capítulo 14, versículos 22 e 25, Lucas, capítulo 22, dos versículos 17 a 20, 1 Coríntios, capítulo 11, versículos 23 a 26, os dados a seguir suportam a tese de que Jesus e seus discípulos provavelmente beberam suco de uva não fermentado naquela ocasião. Primeiro, Lucas, assim como qualquer outro escritor bíblico, não usa a palavra vinho, do grego oinos, ao se referir à ceia do Senhor, a última ceia que Jesus compartilhou com seus discípulos antes de sua morte. Os três primeiros escritores do Evangelho escreveram fruto da vide, conforme Mateus 26, 29, conforme Marcos, capítulo 14, 25, e ainda Lucas, capítulo 22, 18, provavelmente indicando a pureza do vinho natural e não fermentado. Segundo, a ceia do Senhor, que nos serve de lembrete daquilo que Jesus fez, dando sua vida por nós, conforme Lucas, capítulo 22, 19, 1 Coríntios, capítulo 11, versículos 24 a 25, foi instituída quando Jesus e seus discípulos estavam comemorando a Páscoa,
no momento da refeição, a lei da Páscoa, em Êxodo capítulo 12, versículos 14 a 20, proibia, durante a semana do evento, a presença ou uso do Seor, conforme Êxodo capítulo 12, versículo 15. Uma palavra que se refere a micro-organismos ou qualquer outra coisa que possa propiciar a fermentação. Além disso, todo hametz, isto é, qualquer coisa que fosse fermentada, era proibido, conforme Êxodo capítulo 12, versículo 19, e ainda capítulo 13, versículo 7. Deus ordenou estas leis porque os micro-organismos e a fermentação geralmente simbolizavam a corrupção e o pecado, conforme Mateus capítulo 16, versículos de 6 a 12, e 1 Coríntios capítulo 5, versículos de 6 a 8. Uma vez que Jesus cumpria a lei em todos os aspectos, conforme Mateus capítulo 5, versículo 17, ele provavelmente seguiu a lei da Páscoa e não usou vinho fermentado. Terceiro, o valor de um símbolo é determinado por quão bem ou com que precisão ele transmite a realidade espiritual que representa. Considere o fato de que o pão que representava o corpo puro e imaculado de Cristo deveria ser ázimo, isto é, achatado, não crescido, não fermentado, não corrompido, feito sem fermento. Assim, faz mais sentido que o sangue de Cristo tenha sido representado pelo suco de uva, também não fermentado, conforme 1 Pedro 1, versículos 18 a 19. Sucintamente, os judeus, na época da Bíblia, produziam e usavam o vinho de modo substancialmente diferente dos métodos e usos atuais. Por esta razão, ninguém pode defender a prática moderna do consumo de bebidas alcoólicas, com base no uso que os judeus faziam do vinho nos tempos bíblicos. Além disso, os primeiros cristãos eram até mesmo mais cuidadosos do que os judeus a respeito do uso dos vários tipos de vinho, conforme Romanos capítulo 14, versículo 21, ainda 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 6, 1 Timóteo capítulo 3, versículo 3 e Tito capítulo 2, versículo 2. Fecha aspas. Assim, nós concluímos com a observação que o suco de uva é o que foi usado na ceia instituída por Cristo, ou seja, não fermentado, não alcoólico. E nesse sentido, ainda se faz premente fazer uma citação daquilo que o pastor Martinez sabiamente nos ensina, abre aspas, a ceia do Senhor, por regra teológica, exegética, tem de ser celebrada com suco de uva, fecha aspas. E assim, meus irmãos, concluímos este sucinto estudo, de maneira breve, mas que, creio, foi muito esclarecedor para todos nós, onde podemos observar que, de acordo com o contexto bíblico, de acordo com a Escritura Sagrada, na celebração da ceia, deve-se utilizar o suco de uva, ou seja, o suco não fermentado, não alcoólico. E assim, que seja para nossa edificação, segundo a vontade do Senhor. E que toda honra, toda glória, todo louvor sejam dadas somente a Deus. Em nome de Jesus. Amém.